Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 7 histórias que vão gelar o seu sangue e fazer os pelos da sua nuca se arrepiarem. Desde encontros misteriosos em acampamentos isolados até experiências sobrenaturais em casas assombradas. Estas narrativas vão desafiar a sua compreensão do mundo que conhecemos. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde o medo é real e o inexplicável se torna palpável. 16º andar. Em janeiro de 2003, uma turma de amigos partiu para a capital Porto Alegre para passar uma semana em um prédio de uma amiga, com o intuito de frequentar o Fórum Social Mundial. O centro da história não se baseia em nosso intuito, mas sim no prédio em que ficamos. Como se localiza bem na zona central da cidade, tem uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, as paredes, eram todas de madeira, dando um ar antigo porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nos sentíamos em outro lugar. Mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira e seu silêncio quebrado por misteriosos estalos, que a princípio, pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas, quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto e eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosidade. Descemos com o elevador da esquerda. Entramos e todos são testemunhas. Pressionei o botão do 7º andar. Manifestei-me por demorar demais até chegarmos em nosso andar, quando começamos a contar os pilares e notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro, abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente, ouvimos um motor acionando, com um ruído bem próximo da gente e deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois, abriram-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados saíram imediatamente do elevador, e observaram que não havia nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não pararam de funcionar. E isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e ao mesmo tempo com um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Nos contou que no século passado o prédio era um hotel, e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo nome ninguém se recordava, no dia da manutenção dos elevadores estava ajustando a altura que o aparelho para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador, mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta, isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas, a partir dessa temporada, todos nós passamos a usar as escadas. Mão de sombra. Nunca sabemos na realidade o que está ao nosso redor, por isso devemos estar sempre alertas.
Isso aconteceu comigo há uns 5 anos. Nessa época, fui convidado para uma festa de aniversário de um amigo do meu irmão. Eu nunca tinha ido na casa desse amigo dele antes, então estava interessado em ver tudo que o amigo do meu irmão falou que tinha. Chegando lá, ele falou que queria me mostrar uns discos de vinil antigos que tinha guardado. Então, segui ele e meu irmão até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto grande e escuro. Assim que entramos, senti algo estranho, como se alguém tivesse passado por trás de mim. Pensei, oh beleza, eu tinha que estar por último. Os discos estavam no fundo do quarto, perto da janela. O quarto estava completamente envolto na escuridão. Não dava para ver nada mesmo, e eu podia jurar que tinha mais alguém além de nós três lá em cima. Quando chegamos onde estavam os discos, ele acendeu um abajur velho que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. Atrás de mim, o quarto ainda estava completamente escuro. Nos sentamos e começamos a falar sobre os discos, e eu me sentei em uma poltrona, que deixava minhas costas apontando para a parte escura do quarto. Enquanto eu ouvia meu irmão e o amigo dele conversarem, senti a presença atrás de mim de novo. Olhei pelo canto do olho e do lado do meu braço, no encosto da poltrona, tinha uma mão que parecia ser feita de sombra, e estava se esticando para pegar meu braço. Achei que podia ser algo no meu olho, mas não era. Olhei para aquilo por uns segundos e então entrei em pânico. Pulei da poltrona e gritei, Deus 7 que o pariu. O que foi isso? Eles olharam para mim e perguntaram o que tinha acontecido, e eu contei que tinha visto alguma coisa que eu não sabia o que era. Mal esperava para sair daquele quarto e voltar para casa. Alguns dias depois, meu irmão falou com um amigo dele sobre o que eu tinha visto. Ele contou para meu irmão que às vezes o cara que entrega pizza na casa dele pergunta quem é aquela mulher na janela sempre que ele entrega pizza lá. Também falou para meu irmão o que realmente me assustou. Ele falou que perguntou para os vizinhos sobre a história da casa e descobriu que uma mulher se suicidou naquele quarto, se enforcando. Não acreditei no que meu irmão me contou, quer dizer, acreditei, mas não queria acreditar, pois era algo incrível. Nesse momento, só senti minha espinha gelar de novo, relembrando o pavor que senti naquele quarto. Não sei o que era aquilo, mas nunca mais voltei naquele quarto de novo. Máquina de tricô. Morávamos numa casa alugada, eu, meus pais e meu irmão. Na época, eu tinha uns 8 anos. Estávamos na sala, eu e meus pais. Meu irmão já estava dormindo, ele tinha 2 anos. Estava passando a novela do Clone. Sentados no sofá, dava para ver o corredor e a cozinha lá na frente. Foi quando eu e minha mãe ouvimos um barulho que vinha do quarto de costura que era ao lado da cozinha. Minha mãe tinha uma máquina de tricô, meu pai não ouviu nada e disse que poderia ser nos vizinhos, só que nenhum deles tinha máquina de tricô. Mesmo assim, ficamos ali na sala vendo a novela e achando também que poderia ser impressão nossa. Só que de repente ouvimos novamente e desta vez meu pai ouviu também. Daí sim ele foi ver o que era, afinal a máquina não podia trabalhar sozinha, né? Quando ele chegou no quarto e viu, estava escuro, e quando acendeu a luz viu que os pentes que são usados para fazer a máquina trabalhar estavam no chão. Só que tem duas coisas. Para tirar os pentes da máquina tem que desparafusar. E outra, como explicar a máquina funcionar daquele jeito? Sem ninguém usá-la? Achamos que isso foi algum fato sobrenatural. Daí em diante, sempre fiquei com muito medo daquela casa. Ainda bem que não moramos mais lá. Mar de sangue. Olá, eu sou Ricardo. Sou espírita, kardecista, médium e sensitivo. Vejo espíritos, os sinto e os ouço. Sempre vi desde pequeno e nunca me assustei, mas neste dia, eu me apavorei. Era uma noite de verão, a lua estava cheia, bem alaranjada, e eu estava com os amigos andando na orla de Boa Viagem, Recife P. Estávamos conversando sobre uma festa que íamos logo mais, quando senti muitas presenças com agonia, dor e medo.
Parei estatelado com tamanha força de presenças, olhei para o mar e vi. Ele todo estava coberto de vermelho. Nos arrecifes, vi pessoas se amontoando, umas em cima de outras. Elas clamavam por ajuda, gritavam, me chamavam. Seus rostos mutilados, alguns pela queda nas pedras, outros por ataques de tubarões. Eu sentia junto com eles sua agonia, seu medo e suas dores. Sentia como eles haviam morrido, o que passaram. A grande maioria havia morrido por afogamento. Eu me assustei muito, nunca havia visto tantos em um só lugar. Saí correndo, pois não aguentava mais aquela agonia. Vocês podem não acreditar, como muitos não acreditam. Mas eu sei o que eu vi e meus amigos viram como fiquei. Nunca me esquecerei. Marília. Olá, eu sou Ricardo, um espírita e sensitivo. Tenho uma história para contar que até hoje me faz arrepiar os pelos da nuca e tremer os joelhos como gelatina. Aconteceu há pouco mais de um ano, mas para mim, ainda parece que foi na semana passada. Eu acabara de conseguir um emprego e precisava de um lugar para ficar. Qualquer lugar serviria, para ser sincero. Tinha sido despejado do meu apartamento após uma discussão feia com o proprietário, e para se vingar, ele me colocou para fora. Então, acabei indo morar na casa do meu namorado, mas o trajeto até o trabalho estava me consumindo quase 2 horas, e para voltar para casa, havia dias em que levava 3. Não aguentava mais essa rotina, não tinha dinheiro para um carro e precisava desse emprego. Foi então que encontrei uma casa para alugar mais perto do trabalho. Era uma casa pequena e bastante antiga, no meio de um mar de prédios. Não era grande coisa, precisava de muitos reparos, mas o aluguel era bem acessível. Após procurar outras opções, percebi que não conseguiria algo muito melhor, então acabei me mudando para lá mesmo. A casa fora construída há mais de 70 anos. No início, tudo estava bem, nada de anormal. Às vezes, a casa ficava fria, mas não via nenhum problema nisso. Não passava muito tempo dentro dela, graças ao meu chefe escravizador, então os problemas da casa não me incomodavam muito. No entanto, após cerca de 5 semanas, ouvi pela primeira vez os gritos. Gritos que arrepiavam os cabelos e a pele. E os passos pesados e firmes que me assustavam ainda mais, pois eram acompanhados pelo som de algo sendo arrastado. Pensei que poderia ser o vizinho, um casal que vivia brigando e gritando um com o outro, então ignorei os barulhos. Até que ouvi os passos vindo pelo corredor, arrastando algo junto. Chamei a polícia imediatamente. Eles, é claro, não encontraram nada. Ouvi esses sons quase todas as noites, várias vezes, por quase um mês, até decidir enfrentar o intruso. Meu namorado estava passando a noite comigo naquela ocasião, e achei que era a hora de enfrentar meus medos. Não queria fazer isso sozinho. Ele raramente tinha tempo para vir até minha casa por causa do trabalho. Esperamos até que o grito ecoasse pela casa. Meu namorado já não era mais o super-herói que fora passar a noite comigo depois de ouvir aquilo, mas ele foi na frente, procurando a origem do grito. Vinha de um quarto no fundo da casa, no andar de cima. Assim que entramos, o quarto ficou completamente gelado, e podíamos ver nossa respiração saindo da boca. Nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para sempre. Um homem alto e magro, um pouco transparente, com um leve brilho saindo do corpo, nos encarava com seus olhos negros e desalmados do outro lado do quarto, com um corpo ensanguentado e mutilado caído aos seus pés. Um grito congelou na minha garganta, e meu coração parou junto com minha respiração. Queria fugir, correr o mais rápido possível dali, mas minhas pernas não me obedeciam. O homem levantou um pouco a cabeça, ainda nos encarando maliciosamente. Você acha que não te vi, Marília? Acha que não vou fazer o mesmo com você? Ele falou apontando para o resto do corpo aos seus pés. Isso foi o suficiente para eu recuperar o controle do meu corpo. Meu namorado e eu corremos pelo corredor, e logo atrás, eu podia ouvir os passos. Eu posso ver você.
Você não pode se esconder de mim. Dói muito, querida. Mas estará tudo acabado quando eu terminar. Marília. Marília. Ele berrava atrás da gente. Estávamos no carro do meu namorado e já bem longe antes de falarmos alguma coisa. Não preciso nem dizer que me mudei daquela casa. Minha mãe pegou minhas coisas depois, e nunca mais vi aquela casa. Não faço ideia do que aconteceu naquela casa, não sei quem era aquele homem e nem me chamo Marília. A única coisa que consigo imaginar é que aquele cara matou alguém, e essa tal de Marília deve ter visto tudo. Não sei o que aconteceu com ele, obviamente morreu, mas não sei como, e nem o que aconteceu com essa Marília, mas o homem continua naquela casa, assombrando o quarto do fundo. Mauro. O que vou contar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Hoje, tenho 20. Não foi algo muito assustador, mas foi tão estranho que jamais vou esquecer. Era verão, e uma prima que mora no Rio de Janeiro me convidou para passar as férias com ela em um acampamento no interior do Rio. Não lembro o nome da cidade. Como fazia tempo que não a havia, aceitei o convite. O acampamento ficava em um lugar maravilhoso, perto de um lago e rodeado por árvores por todos os lados. Era tudo muito lindo. O único problema eram os insetos, principalmente pernilongos e borrachudos. Numa noite, teve uma festa ao ar livre, e acabei levando muitas picadas de mosquito nas pernas e nos braços. Estava coçando muito. Antes de ir dormir, tentei amenizar um pouco meu sofrimento passando um pouco de loção, mas ainda estava difícil para dormir. Consegui adormecer, mas acordei por volta da 1 da manhã novamente, com os braços e as pernas coçando muito. Só que havia esquecido a loção no banheiro, que era no andar de baixo do chalé. Meio sonolenta ainda, levantei da cama. Já estava garoando há algum tempo, e estava bem frio para uma noite de verão. Quando desci para o primeiro andar, a porta estava aberta, e quando olhei para fora, fiquei chocada. Havia um homem encostado na grade da varanda, olhando a chuva. Ele estava de costas para mim, então não dava para ver o rosto dele. Mesmo estando um pouco abaixado por estar encostado na grade da varanda, era muito alto, e a cabeça dele encostava em um pequeno varal que algumas garotas tinham improvisado lá fora. A parte estranha disso tudo é que mesmo parado bem na minha frente, era muito difícil enxergá-lo. Eu tentava ver os detalhes dele, ombros, braços, mas meus olhos quase que deslizavam para o lado. Era quase como se ele não quisesse ser visto. Mas o que me chocou no começo foi que ele era um homem, e esse acampamento proibia expressamente a presença de homens ou garotos nos chalés das meninas e vice-versa. Estava um pouco assustada com o que ele podia querer ali. Mas apesar de tudo, consegui juntar coragem para perguntar o que ele estava fazendo ali. Pensando, ele falou. A voz dele era baixa e soava um pouco ecoada e distante, mesmo estando quase ao meu lado. Eu nunca tinha ouvido uma voz como aquela e nunca ouvi de novo. Abri a minha boca de novo para pedir para ele ir embora, mas ao invés disso, outra coisa saiu. Qual é o seu nome? Ele então se virou. A noite estava muito escura, mas a parte da frente dele estava ainda mais escura, e o rosto dele era só uma mancha negra. Não consegui ver nada. Mauro, ele falou. Quando disse isso, parecia estar se inclinando na minha direção. Então, de repente, uma onda de medo tomou conta de mim, e rapidamente falei boa noite. Com o coração batendo a mil, corri para o banheiro para pegar a loção. Não sei porquê, mas estava com muito medo dele. Mais do que o normal. Quando voltei, a porta ainda estava aberta, mas ele já não estava mais lá. Mas, ao passar em frente à porta, meu coração gelou. O varal estava um pouco desarrumado. Fora isso, não parecia que havia tido ninguém lá. Só que tinha. Embaixo de onde o varal estava um pouco desarrumado, havia duas pegadas. A madeira do chão estava toda molhada da garoa, menos aquele lugar, que estava seco, na forma de 2 pés. Como se a pessoa que estava lá estivesse lá desde antes da chuva começar, apenas olhando lá fora e pensando. Antes de subir,
Olhei para o chão da varanda e vi que eu tinha feito algumas pegadas com a água da chuva, quando saí antes, e depois quando saí de novo, mas não havia nenhuma pegada perto de onde estavam aquelas 2 marcas secas no chão. Não quis ficar lá nem mais um pouco, apenas entrei, fechei a porta e subi correndo para a minha cama. Até hoje, ainda não entendi direito o que aconteceu naquela noite. Já era tarde, estava escuro e chovendo, e talvez tenha imaginado tudo aquilo, mas não conheço ninguém chamado Mauro, e nunca vou esquecer aquela sensação de que algo não estava certo, o som daquela voz, ou a impressão de estar olhando para algo que simplesmente não queria ser visto. Meu avô. Nesse último Natal, fui visitar meu pai em Florianópolis. Depois que meu avô faleceu, minha avó se mudou da casa dela, e meu tio e meu pai se mudaram para lá, já que é uma casa grande, para mantê-la na família. Sempre que vou visitá-los, fico lá. Costumava passar os verões lá quando era pequena, com minha avó e meu avô, então acabei me apegando muito a eles. Principalmente quando comecei a ajudar minha avó a cuidar do meu avô depois que ele ficou de cama. Depois que meus tios se mudaram para aquela casa, minha tia acredita que o espírito do meu avô ainda está lá, por causa de pequenas coisas quase imperceptíveis que acontecem por lá. Voltando à história, meu pai se casou recentemente, e apesar de ele e a mulher dele se tratarem muito bem, ela sempre me fala coisas que realmente me machucam. Nessa noite em que eu estava lá visitando-os, ela acabou, como de costume, falando algo que realmente me magoou muito, e eu subi para o meu quarto. Chorei a noite inteira lá em cima sozinha. Enquanto estava deitada na cama, senti uma pressão muito fria na minha testa, como se alguém colocasse gelo nos lábios e depois me beijasse. Imediatamente depois que isso aconteceu, me acalmei e do nada, falei, obrigada, vovô. Desde esse dia em diante, nunca mais duvidei do que minha tia falava, que meu avô ainda está por aqui, cuidando de mim. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é avô. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.